Shalom, igreja. Que bom que chegou domingo. Eu fico contando os dias e todo domingo eu digo que eu fico contando os dias para chegar o domingo. Que você seja muito abençoado no nosso meio. Você também que nos assiste, nós nunca nos encontramos. Sinta-se abraçado, beijado. Pela segunda vez a nossa igreja está fechada por conta do alto grau, o alto nível de contaminação pelo Covid-19 que está ao nosso redor por aqui. Nos Estados Unidos atualmente está morrendo 3.500 pessoas por dia por causa desse vírus. Então, é nosso dever como pastor zelar das ovelhas e também zelar da nossa própria vida. Né? Então, eu queria desejar a todos vocês Shalom. Que é tranquilidade, paz, saúde total, prosperidade, bem-estar, harmonia e integridade. Nós estamos sentindo muita falta do abraço, do beijo, do carinho, da proximidade, mas está no fim. Vamos crer que está no fim. As vacinas já estão disponíveis. Eu, assim que estiver disponível para minha faixa etária, eu vou estar lá, primeiro da fila, e vou me sentir muito bem de estar participando disso, como cidadão, como filho de Deus, como pastor, como pessoas que têm que dar o exemplo. Então, logo a gente vai poder voltar aos nossos encontros, nossos almoços, nossos churrascos, nossos cultos presenciais. Vai ser muito bom, não é? Acredito que sim. Hoje eu queria falar com vocês, a minha ministração vai ser sobre a ministração de hoje. Eu vou falar sobre a cruz não é um instrumento de reforma. Vamos começar lendo o significado da palavra mudança. Semana passada nós falamos sobre crise, não foi? Que crise é mudança. Então, mudança é uma manifestação, às vezes, violenta e repentina de ruptura. Semana passada nós falamos sobre crise, vocês se lembram, né? Que crise é mudança. Então, no dicionário em português, diz assim: manifestação, às vezes, violenta e repentina de ruptura de equilíbrio, também definida como fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos fatos, das ideias. É também um estado de dúvidas e incertezas, momento perigoso ou decisivo. Além disso, é ponto de transição entre um período de prosperidade e outro de depressão, tensão, conflito. Então, vamos para uma questão que eu queria mexer com a curiosidade de vocês. Vocês têm ideia o que é isso? Mas se eu mostrar assim, talvez vocês reconheçam. Isso é um crisol. A palavra crise vem de crisol, que é um recipiente, um cadinho, onde se derrete o metal. Pode ser manualmente ou em máquinas fundidoras, para separar os materiais diferentes, que eles chamam de escórias, que é a sujeira, que é a impureza. Então aqui a gente já começa a fazer uma relação das ideias, né? De limpeza, de temperatura alta, de tensão, de crise, de mudança. Bom,
vocês já pegaram a ideia. Vamos para a Bíblia. Mateus 10, 34. Jesus dizendo algo muito forte. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Mas não é espada de guerra. Não é espada de conflito. É a espada, é a palavra causando revolução, causando desconforto, causando conflito de opiniões, de ideias, de posicionamentos. É interessante que nós, evangélicos, temos uma infinidade de denominações, principalmente por causa das discordâncias. Um pensa que o culto deve ser de uma maneira, outro pensa que é de outra, outro acha que pode isso dentro do templo, outro acha que não pode. E vão se separando e se reagrupando por causa dessas diferenças. Então, essa também aí entrou. Então, Jesus está dizendo que ele não veio trazer paz, ele veio trazer crise, ele veio provocar mudanças. E numa outra oportunidade ele disse, vai ser pai contra filho, vai ser filho contra pai, as famílias vão ter divisões por causa dessas crises. A gente viu isso acontecendo normalmente pelas questões financeiras, né, crises conjugais terríveis, mas isso sendo provocado pela palavra, por aquilo que foi dito através dos profetas, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos. Lucas 12, 49, ele continua nessa mesma vibe, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Aí você lembra ali do crisol, que precisa de fogo, precisa de temperatura. O fogo, desde a antiguidade, ele foi usado para luz, para aquecer, para cozer alimentos, mas também para purificar. Então, se você está entendendo que você está passando por um momento forte, difícil, às vezes até de querer voltar atrás, querer desistir, isso é passageiro. Isso é passageiro. Mas depois dessa crise você vai sair melhorado, você vai sair purificado, você vai sair com menos escórias, com menos coisas que tiram valor de quem verdadeiramente é você. O ouro com impurezas, a prata com impurezas, o preço é bem mais baixo do que ele purificado. Então, é importante você entender isso. Gálatas 5, 16 e 18 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A carne, por ela se deteriorar, por ela estragar, ela contamina o que não é carnal. Se você der lugar à carne, o princípio que rege a carne é de morte acelerada, de vida abreviada. Por isso que quando você dá lugar à carne, a tendência é você morrer cedo. Não estou dizendo só fisicamente, mas você fica uma pessoa, quase que um zumbi. Por isso que a palavra diz, dê lugar ao Espírito,
Porque o espírito não se deteriora, ele não estraga. O espírito não tem data de validade, a carne tem. Para aquela época, por mais que houvessem pensadores, por mais que houvessem sábios, estudiosos, né, o Novo Testamento está recheado de histórias com os fariseus, os saduceus, os escribas, mas para eles era muito difícil esse conceito de carne lutando contra o espírito, de trazer guerra. Por mais que eles estavam esperando um Messias, que fosse um libertador do domínio de Roma, mas essa palavra de Jesus falava de guerra, mas eles viam que não era uma guerra convencional, era uma guerra religiosa, era uma guerra espiritual, era uma guerra de princípios, de conceitos. E para eles era muito difícil. Em várias oportunidades a gente vê Jesus sendo rodeado por aquelas autoridades religiosas e a gente vê que se Jesus estivesse na Terra por mais 3 anos e meio ou por mais 30 anos, eles nunca chegariam a um consenso. Aquele conflito era o conflito do Velho Testamento com o Novo. Quando o Velho encontrou com o Novo, houve um choque. Houve uma crise. É quase como as placas tectônicas, quando elas se chocam, que provocam os terremotos e os maremotos. Foi o que aconteceu naquela época. Foi uma grande crise que envolveu autoridades religiosas, envolveu o imperador, envolveu as altas patentes romanas, e o povo dentro desse caldeirão, né? Então, essa crise ela foi necessária, porque essa crise marcou, essa crise impulsionou tudo que viria depois para chegar até os nossos dias. Foi como um foguete que deu partida e ele teve potência para trazer aquilo que foi colocado nele como carga até nós. A crise foi muito importante. Essa é a crise da carne e do espírito. Eu queria fazer aqui um uso de algumas ilustrações que eu queria marcar com vocês. Vocês viram que o nome dessa administração é que a cruz não é um instrumento de reforma. Porque as pessoas elas querem vir para Jesus contando que Jesus vai fazer uma reforma na vida delas. Vai melhorar algumas coisas. Vai dar um trato. Né? Aqui nos Estados Unidos tem alguns canais aqui que são recheados de programas de reforma de casa. E a gente fica assistindo aquelas casas horrorosas, feias, e os caras vão ali e em 1 hora do programa foi resumido o que eles fizeram em 3, 4, 5, 6 semanas e a mudança é maravilhosa. Será que a gente também não está querendo que aconteça isso? A gente vai para a igreja e eles dão um trato na gente e a gente é uma casa velha melhorada, uma casa velha pintada, uma casa velha com adornos novos, com móveis novos. A cruz não faz isso. Uma coisa tão imensa como a cruz nunca foi destinada meramente a providenciar misericórdia para o nosso passado pecaminoso, deixando-nos os mesmos orgulhosos, egoístas, concupiscentes que éramos antes. Essa não é a finalidade da cruz. Não é a finalidade da cruz. A cruz não é um instrumento de reforma. A cruz é um instrumento de demolição. Eu falo muito aqui, eu repito muito essa frase. Nós cristãos, nós crentes, nós, principalmente os pentecostais, amamos quando alguém diz para a gente assim, olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu concordo.
Mas eu quero te dizer que muitas vezes a obra de demolição é muito maior do que a obra de construção. Então, para que Deus construa algo na sua vida, ele vai necessitar fazer uma demolição. A cruz é esse instrumento de demolição. A cruz ela faz uma divisão. De um lado é o nosso passado, que aponta para o deserto. O outro lado da cruz é o nosso futuro, que aponta para pastos verdes, para uma terra que emana leite e mel. Você vê que a cruz ela faz uma divisão mesmo de Velho Testamento e Novo Testamento. E no centro, a crise. A cruz ela é necessária para provocar em nós a crise. De quem nós somos, de quem nós queremos ser e de quem nós podemos ser. Preste atenção que de um lado da cruz e do outro, que eu tinha colocado ali as palavras passado e futuro, o passado e futuro estão equidistantes. Eles estão na mesma distância de nós. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que o seu passado começa agora e seu futuro em um segundo. Talvez você não tenha entendido, eu vou repetir. O seu passado começa agora e seu futuro em um segundo. Ou seja, o nosso passado e o nosso futuro, eles constantemente estão na nossa face. E eles estão na mesma distância. Nós é que vamos decidir para onde vamos nos virar, para onde vamos seguir, que direção nós vamos tomar. Vamos continuar? O céu é mais perto do que o inferno. Olha isso. Se você tomar a ponta da cruz como uma direção, como um sinal de trânsito, né? Um sinal que você vê numa estrada apontando, você vê que a distância para o céu ela é menor do que para o inferno. Deus providenciou tudo para você ser salvo. Você tem que fazer muito menos para ser salvo, para ir para o céu, do que para ir para o inferno. Será que você entendeu isso? A bússola, ela sempre vai apontar para o norte, ou seja, para cima. Pastor, mas se eu já estiver no norte, ela vai continuar apontando para cima, ela vai continuar apontando para o norte. Ela não vai virar para o teu umbigo. Ela vai continuar mostrando para cima. Deus facilitou em muito para que nós fôssemos para frente e para cima, que nós fôssemos para o norte, que nós fôssemos para o céu. A gente se lembra de Tomé, né, perguntando: mestre, nós não sabemos para onde o senhor vai, como é que nós podemos achar o caminho? Eu acho que Jesus não quis dar o spoiler, né, dizer assim, espera um pouquinho aí que eles vão me colocar e me pendurar no madeiro. Você vai entender para onde ela está apontando. Você vai ver como eu sou o caminho. Você só vai entender nessa hora. Mudança externa feita sem a revolução interna é mera acomodação. E sua superficialidade tira-lhe a estabilidade. Ela se evaporará diante da menor inconveniência. Há muitos e muitos anos atrás, eu tinha uma ministração que eu falava sobre a casquinha do crente. Ele
faz uma reforma por fora e ele coloca uma massa fina, né, por fora, e ele lixa, e ele pinta, e fica aquela reforma bonita e tal. E vai começa a frequentar, né, a igreja, e relacionamento com os irmãos, tudo muito bonito, mas aí um dia o filho dele está fazendo uma bagunça lá na igreja, correndo nos corredores, ou alguma coisa assim, e alguém da igreja fala assim, pss, pss, pro menino. Ah, aquela casquinha vai e cai toda, e quebra toda. Ou pode ser por outros motivos, por outras razões, em outros lugares, mas porque foi uma mudança externa, foi uma reforma, uma pinturazinha. Aqui é muito comum nas casas, tem muito condomínio aqui, então tá sempre mudando gente, né, saindo gente do apartamento e entrando novos inquilinos. E então o condomínio chama uma companhia de pintura e o cara fala assim, é para pintar o apartamento? Ele fala assim, não, só um touch-up. Ou seja, é só uma lambidinha de tinta aí, só para tirar uma marquinha de dedo, de mão, alguma coisinha assim, um furinho de prego. E são esse tipo de reforma que às vezes a gente quer aplicar na nossa vida e ela não vai na estrutura, ela não vai na profundidade, é uma coisa muito superficial. A mudança externa efetuada por um coração mudado é uma verdadeira transformação. E sua profundidade dá-lhe uma imutabilidade obstinada. Ah, quando eu me converti, era uma figura muito estranha. Muito magro, muito cabeludo. E eu me converti, eu via que as pessoas ao meu redor, ninguém tinha o cabelo que eu tinha, ninguém tinha aquela cara de hippie, aquela cara de louco. Então a primeira coisa, vamos cortar o cabelo. Aí você corta o cabelo. E a mudança externa começa a acontecer, não só o teu rosto começa a ficar mais leve, mais brilhante, aquilo que você fala muda, os palavrões desaparecem, a mentira para de ser usada e vão aparecendo essas mudanças externas, porque algo está acontecendo no seu interior. É interessante que quando essas mudanças do coração, essas mudanças interiores, elas acontecem, elas vão te dando isso que nós lemos aqui. Por ela ter essa profundidade, ela também vai te dando uma vontade, você começa a se tornar obstinado para que essa mudança ela seja profunda, ela seja real, ela seja forte e ela não seja temporária. Eu me lembro que antes de eu me converter, às vezes minha mãe falava assim, vai lá no quintal, tira a roupa do varal. Você não sabe o que é isso, você pergunta para sua mãe ou vai no Google o que é varal, você vai entender. E para mim, ir no quintal escuro, eu ia morrendo de medo. E muito interessante que depois que eu me converti, eu lembro que um dia eu percebi que eu não tinha mais medo. E eu achei aquilo tão legal, porque não foi uma coisa que eu falei assim, agora eu vou parar de ter medo. Não, eu parei de ter medo. Então, uma outra coisa que eu me lembro também, quando eu parei de mentir. Eu era um mentiroso profissional. Era um esporte que eu praticava, era um hobby que eu tinha. E quando eu percebi que eu não mentia mais, eu valorizei aquilo tanto que eu fiz questão que aquilo fizesse parte da minha personalidade, que aquilo fosse uma identidade. É essa obstinação, sabe, que é a mudança, quando a cruz provoca essa crise em nós, de dizer, como eu estava vindo até agora, se eu continuar assim, para onde que eu vou? Eu vou para cima ou eu vou para baixo?
Eu vou ficar vivendo uma vida que está enraizada no passado, ou eu vou para uma coisa nova, um futuro. Esse tipo de conversão não somente resiste ao domínio externo, mas exerce uma profunda e positiva influência nos outros. Aquele touch-up, aquela reforminha meia-boca, ela não atrai as pessoas. Ela não causa nas pessoas o desejo por uma mudança. Elas conseguem olhar para você e dizer assim, sei não, viu? Vamos esperar um pouco. Vamos ver o que vai acontecer com essa figura aí. Vamos ver se ele vai... se ele vai permanecer. Se é isso mesmo. Porque é muito fácil ficar mandando beijinho para a plateia, né? É muito fácil ficar aí, o Winstonzinho, paz e amor. Isso é fácil. Isso é fácil. As pessoas ficam de olho, falam, vamos ver se vai durar. Então, a cruz, ela vem, ela provoca essa crise em nós. Né? Domingo passado nós vimos isso com Jó e com Herã. E Deus colocou isso naquela crise porque Deus precisava tratar com eles para que eles fossem pessoas melhores. Então a cruz é essa crise que nós precisamos em nós. A cruz, ela tem que dizer, isso aqui é externo, isso aqui é interno, isso aqui é carne, isso aqui é espírito, isso aqui não tem... Isso aqui já está com prazo de validade estourado. Ó, isso aqui é eterno. Isso aqui vai seguir para a vida eterna. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus está falando isso, falou, olha, cara, quer uma coisa para vocês terem pavor, quer uma coisa para vocês se desviarem completamente quando vocês tiverem oportunidade, é a hipocrisia. Vocês não podem ser como os fariseus, vocês não podem ser. Olha o que ele diz, antes de tudo, acautelai-vos do fermento. O acautelar é assim, tenha pavor de hipocrisia. Mas não é a hipocrisia dos outros, não. E ela aí, aquele lá é hipócrita, olha que a hipocrisia daquela fulana lá. Não, é da sua hipocrisia. É da sua hipocrisia. A religiosidade herdada de segunda mão, ainda que verdadeira em forma, sempre faltará realidade e força. A massa nunca será fermentada por essa química transformadora que Jesus provoca. A vida nunca será verdadeiramente transformada. Essa religiosidade herdada, ela é terrível, né? Você vai numa igreja e nessa igreja o povo tem uma maneira de falar. Tem uma maneira de mexer com as mãos, com os braços, com a cabeça. Quando vão falar tem que usar um determinado tom de voz. Está falando com você normalmente, aí vai para o púlpito, irmãos, reclinemos nossas cabeças. Isso é uma coisa herdada e as pessoas ficam repetindo aquilo sem saber por quê. Escutam orações de pessoas da igreja que eles têm como espirituais e elas dizem, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí ela vai agradecer o almoço lá na casa dela ou lá na empresa onde ela trabalha, quando ela abre a marmita que ela vai comer, ó Deus de Isaac. O povo do lado fala, o que está acontecendo ali? Então essa religiosidade herdada de segunda mão, imagina, para aqueles donos disso, não funciona. Imagina quando você pega isso de segunda mão. Não, é terrível. E você vai se acostumando com isso, se alegrando com esse tipo de coisa. Que não tem função nenhuma, que não provoca, não traz bênção, não provoca mudança, transformação.
Não está relacionado à cruz, não está relacionado à crise, não está relacionado à transformação que Jesus quer operar na vida de cada um de nós. Minha experiência e testemunho não mudam a sua vida, só te provam que é possível a cura e a transformação. É muito importante os testemunhos, né? A gente contar como a gente estava antes, como aconteceu depois, mas o testemunho não muda ninguém. Aquilo que muda é a decisão. É a decisão. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Porque quem quer mudar, muda, sem ouvir testemunho, ele muda. Não, tem que ter uma vida melhor. Não é possível que eu vou continuar nessa coisa. Não, isso não é legal, vou mudar. Não, eu quero mudar. Eu me lembro, há quase 50 anos atrás, um dia que eu ajoelhei na beira de uma cama, sem conhecimento nenhum de Bíblia, de religião, de nada. Na minha mente havia uma mistura de catolicismo com espiritismo, mas nessa noite ajoelhei na beira da cama e eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me mude. Eu quero ser uma pessoa legal. E quero que o Senhor me dê um sinal. Pronto. Eu não tinha ouvido testemunho de ninguém, mas eu olhei para dentro de mim e falei, tá ruim. Está podre, está vencido, tem que ter algo melhor. Senhor, me dá um sinal. E aí foi. Que bênção, graças a Deus. Você é quem decide o que vai acontecer no seu interior. Opa! Então vamos ver. 1 Coríntios 5, 6, 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Mais uma vez, Jesus relaciona fermento à hipocrisia, fermento à perversidade, fermento à violência, maldade. Então, imagina. Porque essas coisas pegam. Você vai vendo as pessoas fazendo esse tipo de coisa, misturado com religião, e você vai achando que é normal. Não é normal, não. Nós não gostamos disso, não. Nós não aceitamos isso, não. Nós não damos tapinha nas costas para isso, não. Nós não passamos a mão na cabeça por isso, não. Tá errado. Tá errado. Você é que decide se vai mudar ou não. Você não está esperando a tua esposa mudar para você mudar. Você não está esperando o teu esposo mudar para você mudar. Você não está esperando o teu irmão mudar para você mudar. Você não está esperando o presidente mudar para você mudar. Você não está esperando o vírus mudar para você mudar. Você muda a hora que você decidir mudar. É você. Você que tem essa chavinha aí. Lucas 5, 36, 39. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. E ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Eita! Nós vivemos numa sociedade muito consumista. Para a gente não faz muito sentido essa questão de remendar roupa.
Ainda mais nos Estados Unidos, primeiro mundo, capitalismo. As pessoas jogam roupas fora com etiqueta que nunca usaram. Como é? Então essa ideia de remendar as coisas, a gente vai ter que voltar talvez na nossa infância. Ou talvez você que esteja vivendo uma crise muito séria, né? Você que não tem condição financeira para ter uma roupa melhor, você tem que ficar costurando ali, cuidando. Eu me lembro às vezes dos filmes, né? Quando eu era criança, ou há muitos anos atrás, você pode ver até hoje mesmo, filmes de faroeste lá, que estava lá a senhorinha sentada numa cadeira de balanço, perto de uma lareira, consertando, né, meia furada. Então, imagina isso, agora que você tem esse quadro, né, essa imagem, você pode transportar isso agora para a tua vida espiritual. Você não pode, pior que você não pode, é perceber quantos remendos você já fez, quantos remendos nós já fizemos na nossa roupa espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a finalidade dele na terra agora é preparar a noiva, ornamentar a noiva, embelezar a noiva. Mas a noiva insiste em ficar cosendo, remendando. E vem o Espírito Santo e trata aquilo e ela volta. Tem um furinho aqui, deixa eu coser. Deixa eu remendar. Tem um paninho ali que eu guardei. Eu tenho uma caixinha, só que eu guardo os retalhinhos ali só para fazer remendo. Oh, meu Deus. Todos sabiam que uma tentativa de remendar uma roupa nova com pano novo levaria os dois. Desculpa. Todos sabiam que uma tentativa de remendar uma roupa gasta com pano novo levaria a dois desastres. Um estrutural e o outro estético. Estrutural por quê? Porque a tensão do tecido velho é uma, a tensão do tecido novo é outra. Então, haveria teria um desastre estrutural e outro estético. Por quê? Você bate o olho e fala, remendou, eu estou vendo o remendo. Eu estou vendo o remendo. Sem ser naquelas quadrilhas, né, de festas juninas, remendo na roupa chama muito atenção quando é uma roupa normal. O pano novo encolheria com a primeira lavagem e aplicaria tal tensão sobre o pano velho que faria um rasgo maior do que antes e por sua própria novidade. Oh, meu Deus. Nós, durante a nossa vida espiritual, nós nos tornamos engenheiros, construtores especializados em reformar a nossa vida. A gente fica reformando, remendando, repintando. E o Senhor fala sempre de vida nova. A Bíblia, ela é cheia de novo. Deus não gosta de coisa velha. É sempre cantar ao Senhor um cântico novo, o novo nascimento, a nova Canaã, a nova Jerusalém. O nascer de novo é tremendo. É tremendo. Se você não nascer de novo, você fica no passado. Se você nascer de novo, você vai para o futuro. Se você não nascer de novo, você vai para baixo. Se você não nascer de novo, você vai para cima. O Senhor nos quer em novidade de vida e vivendo uma nova vida. Não é remendando, não é tentando consertar.
A cruz não é instrumento de reforma, é de demolição. É de demolição e de reconstrução, ou de construção, se você preferir. O remendo novo faria com que a roupa velha parecesse ainda mais desbotada e velha. Às vezes o velho é irreparável e tem simplesmente que ceder lugar ao novo. Ou seja, eu gostava muito dessa roupinha que rasgou. Nossa, mas eu sentia tão bem nela. Mas agora ela tem que dar lugar ao novo. Aquela vidinha espiritual que você se sentia confortável nela, você vai ter que jogar ela fora. Você vai ter que usar uma nova. Não dá para usar as duas. Sabe por quê? Porque o remendo novo na roupa velha faz... Pela novidade dele ser mais novo, o remendo novo faz a roupa ficar mais velha ainda, parecer mais velha, pior ainda do que ela já é. Por isso que quando você permite uma mudança na tua vida, só numa pequena área, aquela pequena área mudada faz as áreas que não foram mudadas ainda ficar mais flagrante. Mais na cara. Não adiantou só aquele pedacinho que você mudou. Não, aqui tá bom, agora... Nossa, você não tem ideia como é que eu era, mas olha aqui a mudança aqui, ó. E é um retalho. Esse retalho novo, essa mudança nova nessa área, faz a vida velha parecer mais velha ainda, mais vencida. Mais em decomposição ainda. O judaísmo rabínico, com suas corrupções farisaicas, estava além da recuperação. Sua atitude estava totalmente tão afastada do espírito da lei dos profetas que o único meio de ir além dela era saindo dela. O novo caminho de Jesus era um pano inteiro e não uma coxa de retalho. Os fariseus eles queriam que o Messias viesse e complementasse a religião judaica. Seria uma religião judaica com o Messias. Não ia rolar, não ia dar. Eram muito diferentes. Eles queriam que o Messias fosse um retalho na vestimenta judaica, na religião judaica. Não dava. Não tinha condição. Por isso que se chocavam tanto, por isso que os fariseus esperneavam tanto. Se fosse para ele escolher uma coisa, seria continuar com a roupa velha. Porque era a roupa dos profetas, era a roupa de Abraão, era a roupa de Moisés. Sabe quem vestia essa roupa aqui? Moisés, Abraão, Jacó, Elias. O máximo que nós aceitamos fazer, viu, seu Jesus? É pegar o Messias e remendar isso aqui, ó. Botar aqui o Messias aqui, ó. Não rolou. Se não rolou lá no judaísmo, você acha que vai rolar no cristianismo? Não perca seu tempo. Ele não tinha vindo para enxertar suas novas verdades no esfarrapado tecido religioso das tradições humanas e ímpias. Se tivesse feito isso, teria destruído tudo. Em Cristo, todas as coisas teriam que ser novas. Se juntasse Jesus com o farisaísmo ia ser dissolvido, ia ser destruído. Por isso que eles rejeitaram, eles não abraçaram Jesus, não trouxeram Jesus para si. Eles seriam destruídos como uma roupa velha com o tecido novo.
2 Coríntios 5:7. Agora olhamos para dentro. E o que nós vemos é que qualquer um, presta atenção, unido a Jesus, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. Essa é uma tradução nova daquela a tradução da versão A Mensagem, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler de novo essa versão da Mensagem. Agora olhamos para dentro e o que nós vemos é que qualquer um unido a Jesus tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova floresce. É muito melhor assim, não é? Que bom, que bom. Glórias a Deus pela cruz. A cruz marca, a cruz separa. O nascimento de Jesus colocou uma marca na história, antes de Jesus e depois de Jesus. Mesmo aqueles que não creem em Jesus, que são de outras religiões, muito mais antigas do que o cristianismo e até se comparam no tempo de vida ao judaísmo. Todas as vezes que eles vão escrever um cheque, preencher um formulário que eles colocam lá, dia tal, dia 20 de dezembro de 2020. Nesse preenchimento desse cheque ou desse formulário, eles estão dizendo que há 2020 anos atrás nasceu o Salvador do mundo. Mas, quando vem a cruz, ela marca o antes e o depois. Ela marca o que a gente era, e o que a gente é, e o que a gente vai ser. Nós decidimos. Eu estou aqui na frente da cruz. E agora? Para cá, para cá, para cá ou para cá? Eu escolho. A transformação, ela provoca eu ir para o futuro, ela provoca eu ir para o céu. A cruz provoca a destruição da roupa nova. E a novidade, a cruz destrói a roupa velha e provoca uma roupa nova, uma vestimenta nova. Porque é uma vestimenta que não cobre o exterior. Ela nasce no interior e ela aflora. Eu acho que você precisa parar agora. Fala com Deus, aí onde você está. Fala, Deus, eu quero fazer igual o que o pastor Winston falou. Eu quero fazer um pedido. Me dá um sinal. Me dá um sinal que essa mudança vai acontecer na minha vida. Me dá um sinal. Fala comigo. Não deixa eu ficar me enganando. Eu herdei uma espiritualidade de segunda mão. Eu estou vivendo coisas que eu vi algumas pessoas vivendo, eu achei bonito, achei interessante e comecei a repetir. Hoje, eu não vivo, eu sou um papagaio. Eu repito as coisas que eu ouvi. Mesmo aquelas que eu nunca experimentei. Mas eu quero fazer
uma escolha hoje. Eu quero que a tua cruz seja um instrumento de demolição nessa espiritualidade de segunda mão, nessa espiritualidade herdada. Chega de remenda, chega de reforma, chega de fermento, chega de hipocrisia, chega de maldade, chega de perversidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Eu oro por estas pessoas que estão nos assistindo hoje, que não nos conheciam, nunca tinha visto, ouvido falar de Christ Mark Church, de Pastor Winston, de uma igreja lá nos Estados Unidos. Eles pararam porque alguma frase dita chamou a atenção deles. Eu oro por essas pessoas que mesmo anos depois dessa ministração ser postada, se depararam com ela, entenderam que Deus estava falando com eles. Eu estou orando por essas pessoas, Senhor, porque a tua palavra, ela tem um poder tão grande. A tua palavra subsiste com uma força, com um vigor. Se todos os dias nós repetirmos o mesmo versículo, vez após vez, cada dia que esse versículo for dito, ele terá um impacto, ele terá uma força, ele terá uma vida, um frescor. Senhor, que essa palavra entre no coração das pessoas, principalmente aquelas que já te conhecem há muito tempo, há muitos anos. Que elas possam reconhecer que elas não estão bonitas, formosas, com essa roupa remendada, com essa roupa espiritual remendada. E elas imaginam que a igreja está prontinha para subir, sendo que a igreja, a noiva de Cristo, é o reflexo da roupa espiritual de cada um de nós. A igreja é feita de pessoas, e as pessoas precisam estar ornamentadas espiritualmente, com roupas novas, com roupas espirituais novas, brancas, alvas. Que elas reconheçam que o Senhor Jesus vai encontrar uma igreja linda, linda, santa, ornamentada, que aceitou aquilo que o Espírito Santo orientou. Cada orientação foi seguida, cada área foi limpa, foi tratada. Oh, meu Deus, que a tua igreja entenda que a cruz não é ferramenta de reforma. Ela veio para botar fim a um estilo de vida, para permitir que um novo tenha a oportunidade de nascer. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, que a tua palavra provoque transformação no povo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com vocês sobre dízimos e ofertas e tributos, porque Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da nossa fidelidade. Ele precisa da nossa lealdade. E também Ele precisa que nós sejamos tratados na nossa avareza, na nossa síndrome de primeiro para mim. Pouca farinha, meu pirão primeiro.
Então, quando Deus começa a tratar isso conosco, né, o apóstolo Maurício fala muito isso, né, que nós precisamos nos converter no bolso, no coração e no amor pela igreja, pelos irmãos. Então, a nossa conversão financeira faz parte da nossa vida. Então, se você ainda não faz isso, faça isso como o jogar um remendo fora, ou jogar uma roupa remendada. Você já ouviu, né, muita gente falando de pastor ladrão, igreja ladrão, ladra, né? E aí você criou aí essa doutrina, né, que é contra o dízimo, que é contra a oferta, que isso não é de Deus. Você deveria ser também contra o teu salário que você recebe. Porque se você não receber teu salário, você fecha a sua casa. A igreja, ela sem dízimo, sem ofertas, ela fecha, porque governo nenhum, lugar do mundo, mantém a igreja aberta. A igreja, ela é aberta e ela funciona em todas as suas áreas por causa da participação do seu povo, que entende que aquilo que está na Bíblia com relação a dinheiro direcionado ao templo faz muito bem aos nascidos de novo, faz muito bem aos novos que entenderam que há uma novidade de vida nisso, há um mistério nisso. Você dá e receber. Essa semana eu recebi uma bênção muito grande, que eu estava precisando muito. Eu não tinha ideia como é que eu ia conseguir isso. E bateu na minha porta um discípulo, ele e a esposa, já tarde da noite, e veio me entregar aquilo que eu estava precisando. E eles me disseram assim, uma vez a gente estava precisando muito. A gente estava com dificuldade até de botar comida em casa. E o senhor e a pastora foram na minha casa, levaram uma compra de supermercado muito grande, ainda levaram um dinheiro que era para a gente pagar aquilo que estava precisando. E depois que eles foram embora, no outro dia, aliás, quando eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, ela falou assim, eu lembro desse dinheiro que eles falaram, porque eu não me lembrava, mas a minha esposa lembrou. Ela disse, aquele dinheiro que você levou lá e que você deu, você estava guardando para comprar uma coisa que você queria muito. Mas Deus falou que era para você ir e dar para eles. E eu lembro que você falou assim, tem que rapar tudo, tem que tirar até os centavos aí da conta, tem que dar tudo. Deus falou que para dar tudo. E agora eles vieram anos depois. Porque dinheiro é semente. Faça isso. Não porque você quer colher dinheiro, mas por fidelidade. Amém? Você pode entrar no site da igreja, tem lá o link lá para você clicar em Contribua. Você também pode fazer isso de qualquer parte do mundo pelo Vimeo ou entrando aí no site da igreja. Você clica lá, vai abrir uma janelinha com sua informação e você envia. Eu vou orar agora por aqueles que já enviaram, vou orar porque esse dinheiro ele tem que ser abençoado e se tornar um abençoador também na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos agora os dizimistas, os ofertantes, os tributantes, aqueles que têm cuidado das finanças da tua casa. Nós abençoamos esse dinheiro porque todas as necessidades da tua casa são supridas, também dos missionários, também das pessoas que têm necessidades. Nós continuamos cuidando das pessoas com problemas, com dificuldades financeiras. E esse dinheiro tem esse direcionamento. Esse dinheiro tem ido para a África, tem ido para o sertão do Brasil. Muito obrigado por essas pessoas que têm cumprido esse propósito, meu Deus, esse chamado, essa convocação de enviar os dízimos e as ofertas para a tua casa para que haja mantimento. Que essas pessoas sejam abençoadas, curadas, edificadas, prosperadas em todas as áreas. Em nome
de Jesus. Harpa e taça, não dá para ficar sem dizer. Queridos, a nossa reunião de oração é uma delícia. É uma delícia. Porque é um texto bíblico, uma oração e uma música. E rapidinho, passa 1 hora, a gente fala, já acabou. Todos vocês da igreja deveriam estar às quartas-feiras, às 8 horas da noite, 1 horinha só, lá com o seu celular ligado, com o seu laptop, com a sua TV, e em comunhão com os irmãos. Harpa e taça é comunhão. É uma aglomeração online, super segura, tá? Te esperamos na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bem? Coloca sua mão no seu coração, quero orar por você, impetrar 2 bênçãos que estão no Velho e no Novo Testamento, muito importantes. O favor imerecido do Senhor Jesus Cristo e o infinito amor de Deus, teu Pai, e o relacionamento com o Espírito Santo sejam com todos vocês. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor te olhe nos olhos com a sua face brilhando e tenha misericórdia de ti. O Senhor te olhe sempre com amor de Pai e te faça viver em paz. Queridos, glória a Deus pela sua vida. Obrigado por você estar dando seu suporte nesse tempo que nós estamos somente com os cultos, com as ministrações online. Tenha uma semana muito abençoada. Seja muito feliz. Shalom.